Esse mês, nós estamos meditando sobre o tema Famílias sob a direção de Deus. Hoje pela manhã, fomos edificados com a mensagem que o pastor Alberto nos trouxe, tomando o exemplo de uma mãe, e hoje é o Dia das Mães, como foi simbólico isso, que pagou o preço de ser mãe do nosso Salvador. Pagou o preço de aceitar passar por aquilo que ela sabia que ia passar, de dar luz ao Filho de Deus, que já estava predeterminado pelas várias profecias. Isaías falou disso em muitos momentos diferentes, que o Filho da Virgem daria vida por amor. E Maria, como vimos pela manhã, também cantou um cântico de alegria. O pastor falava de Lucas, capítulo 1, quando Maria fica com o coração cheio de alegria, porque o Senhor havia atentado para a miséria de Israel, e ela estava muito feliz por ter sido usada por isso. Hoje à noite, nós vamos meditar num outro momento em que a família de Jesus passa por uma crise, e aquela mesma Maria se encontra aos pés da cruz, chorando pela morte do seu filho. E a nossa proposta com isso é meditarmos como o exemplo que nós vemos no quadro que a palavra de Deus nos revela em João, no capítulo 19, do 23 ao 37, de que forma também as nossas famílias e as nossas vidas podem ser edificadas por aquilo que esse texto que nós vamos meditar nos revelou. Convido então a igreja a abrir as suas Bíblias em João 19, nós vamos ler do 23 ao 37. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas, e junto à cruz de Jesus estava a sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Baixe a sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, eu te peço nesse momento, Senhor, que fale aos nossos corações, Deus. Nós estamos, Pai, nos propondo a meditar durante esse mês mais profundamente sobre a Tua vontade para as famílias, Deus. Abre as nossas mentes, porque as famílias também têm sofrido muito, Deus. E somente a Tua palavra, Pai, e o entendimento do que Jesus fez na cruz é capaz de restaurar essas famílias dos vários terremotos pelos quais elas têm passado. Abençoa cada um de nós e nos dá entendimento da Tua palavra. Eu te peço também pelas pessoas que nesse momento estão assistindo esse culto pela internet. Peço também que esteja abençoando as suas famílias. Em nome de Jesus, amém. Queridos, uma família se encontra num momento muito triste. Um momento em que o filho mais velho, injustamente,
é levado a uma sentença de morte, a pior morte que havia no tempo de Jesus. Uma morte humilhante sob todos os aspectos. A humilhação da crucificação. A crucificação era um espetáculo horrendo. O tipo de morte mais aviltante que um ser humano poderia experimentar no tempo de Jesus. E naquela cruz se encontrava o nosso Salvador, poucos instantes antes de morrer, quando avista Jesus, no meio da multidão, uma mãe. Mas não uma mãe qualquer, a sua mãe. A mesma mãe que, de uma forma exemplar, ao receber do anjo a revelação de que Deus usaria a sua vida para ser mãe do Salvador, e disse: seja feita a vontade do meu Senhor, se colocando na posição de serva e aceitando, por consequência, o sofrimento que ela iria passar. Aquela serva nesse momento se encontra aos pés da cruz. E é maravilhoso meditar em como Jesus, que se preocupava na cruz em salvar a humanidade, para por um tempo e se preocupa com a sua família. Aliás, como ele vinha sempre se preocupando, mas naquele momento, incrivelmente, Jesus fita os olhos na sua mãe e atenta para o sofrimento daquela mãe. Jesus encontra Maria com mais 3 mulheres na companhia de João. E aquela multidão certamente não é dos seus seguidores. A glória, a prosperidade que Israel esperava do ministério de um Messias, o Messias libertador, que havia sido prometido para libertar Israel da servidão, tudo isso havia ido por água abaixo, porque Israel entendeu que não era esse tipo de ministério de vitória que o Messias Jesus haveria de dar. Aquele era um outro tipo de vitória que Israel não estava interessado. Israel estava muito interessado na sua religiosidade, e é por isso, pela falta de compreensão de quem era Jesus e do seu ministério, que Cristo é levado para a cruz. Mas isso traz um preço muito alto para uma mãe que chora, uma mãe que sofre, mesmo sabendo que aquilo era o plano de Deus, e mesmo sabendo que, como Jesus havia dito, ele haveria de padecer e ressuscitar. Uma mãe que está perplexa vendo o sofrimento de um filho, e ela não está com os irmãos de Jesus. Não há registro na Escritura de que os irmãos de Jesus estivessem naquele mesmo local. Então a mãe estava só. Uma família que passava por uma crise, a morte de um primogênito. José, que ensinara a Jesus o ofício da carpintaria, já não se encontrava mais, aparentemente. A Bíblia não faz um relato sobre José com aquela família. Provavelmente havia morrido. E havia então ali uma possível viúva, sozinha, olhando para o seu filho mais velho morrer. O filho mais velho que havia assumido a responsabilidade por ser o alicerce daquela família. No caso do falecimento de um pai de família, é o filho mais velho, segundo a cultura de Israel, que cabe o sustento daquela família, a direção daquela família. E Maria, então, naquele momento, está perdendo a seu filho. E Jesus, ao ver o sofrimento da sua mãe, Jesus olha para ela, olha para João, e com muita misericórdia no coração, ele diz: mulher, eis aí o teu filho. Você já parou para se perguntar a profundidade desse gesto?
olhando para Jesus como membro de uma família, a família que Deus escolheu para ser o celeiro do Salvador, e esse mesmo Jesus que dava vida por todas aquelas pessoas, inclusive por aquelas que colocaram ele na cruz, para por um instante, e o coração dele se enche de misericórdia por aquela mãe que sofria. Hoje pela manhã, após o nosso culto, nós fomos para a casa da minha mãe, e a minha mãe recentemente perdeu um filho, e como ela chorava, a tristeza, a amargura da perda de um filho, do filho mais novo. Por mais que a gente estivesse dando carinho para ela, amor, mas eu sei que não era suficiente. Deus é quem sabe, né, o que é que ela está precisando nesse momento, que tipo de consolo e de onde pode vir. Deus usa a vida de Jesus, momentos antes dele morrer, para trazer consolo para o coração de Maria. Jesus está dizendo para Maria: você não está só. O Senhor continua a ser contigo. Eu vou para o seio do Pai, mas Deus já providenciou um discípulo amado que vai fazer às vezes de um seu filho. Que amor! E logo depois, Jesus olha para João e diz: eis aí a tua mãe. Naquele momento é como se tivesse nascido, pela orientação de Jesus, uma nova configuração familiar. Não havia vínculos de sangue entre João e Maria. Como de fato, ser parte de uma família não necessariamente significa vínculos de sangue. A palavra diz que há amigos mais chegados do que um irmão. E Jesus olha para João e diz: aí está sua mãe. E a palavra diz que a partir daquele momento o discípulo a recebeu em sua casa. Desde aquele instante, João passa a cuidar de Maria como se fosse a sua própria mãe. E sabe o que é que eu fico me perguntando, meus irmãos? Que bênção aquelas duas pessoas passaram a experimentar. Maria, por ter João cuidando dela, e João, eu não sei se ele tinha uma mãe, mas por ter Maria como sua mãe recebida na sua casa. Que bênção aquela família que foi ali construída na cruz. E como foi importante Jesus atentar para sua mãe, e mesmo naquela situação em que ele estava passando, Jesus providenciar, Jesus certamente ungido por Deus, sob a direção de Deus, Jesus providenciar uma solução para o drama daquela família. Muitas famílias hoje passam por dramas semelhantes. A perda de filhos, a perda do pai, a perda da mãe. Na nossa igreja, todos os domingos, nós temos orado por pessoas da nossa comunidade que têm falecido. Essas pessoas fazem parte de uma família. E por mais que nós nos compadeçamos dessas famílias, somente as pessoas que perderam seus entes queridos sabem o valor daquela perda, insubstituível. Mas Deus, no texto de João 19, Ele enche o nosso coração de esperança. Não é a morte de Jesus que vai pôr um fim naquela família. Aliás, ainda hoje pela manhã, tivemos a oportunidade de ver que os irmãos de Jesus sequer criam em Jesus nesse momento do ministério, mas apenas depois da sua ressurreição há registro de que Maria estava juntamente com seus irmãos, os irmãos de Jesus, orando a Deus. E os irmãos de Jesus, inclusive Tiago, que provavelmente foi o pastor de Jerusalém, vem a ser bênção no meio do povo de Deus. Olhar para o que aconteceu naquela cena também nos chama a atenção para o fato
de que a família é um modelo para a igreja de Jesus. Efésios 2,19 diz: vós não sois mais estrangeiros, agora sois concidadãos dos santos, família de Deus. O apóstolo Paulo percebe de uma forma muito clara que a igreja, ela deve ser e seguir o modelo de uma família, de pessoas que se importam umas com as outras, de pessoas que oram umas com as outras, de pessoas que se entristecem com a desgraça dos seus irmãos, mesmo que se encontrem em países distantes, assim como pessoas que sofrem com a miséria e com a desgraça de pessoas que estão no nosso meio, seja pela perda de um filho, seja por um divórcio, pela separação, pela falta de perdão, pela incredulidade, pela diferença de opiniões que muitas vezes torna insustentável o convívio, e tantas pessoas são afetadas, filhos são afetados pelo desentendimento dos cônjuges, e nós somos chamados a ter misericórdia como igreja dessas pessoas, orar pelas nossas famílias e fazer alguma coisa pelas famílias desses irmãos que estão distantes também, que estão ao nosso alcance apesar de distantes, pelas nossas orações, pelas nossas ações, pelo nosso sustento, pelo sustento missionário, pela intercessão pelos missionários, atentos tanto aos de fora quanto aos da casa, sabendo algumas verdades que a palavra nos ensina. A primeira verdade que se encontra no texto de 1 Timóteo 5, versículo 8: se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Se alguém não cuida dos seus, especialmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Essa palavra choca. Essa palavra choca porque ela nos leva a refletir nesse instante: será que eu tenho amado e cuidado especialmente da minha família? Deus pode me vocacionar segunda-feira para ir a Manta, e se Deus fizer isso, pastor Alberto, eu vou procurar o senhor na segunda-feira mesmo e vou dizer: pastor, essa semana que passou foi a semana mais maravilhosa da minha vida, minha primeira semana no Ministério de Família da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem, mas agora Deus tem uma nova missão. E como foi difícil, viu, irmãos? Como foi corrida essa semana? Aconselhamento, orações, compartilhamento de famílias que estão passando por situações difíceis. Mas nós temos que cuidar primeiro da nossa família, meus irmãos. Isso é um pressuposto de fé. O que Deus está dizendo para a gente é que não adianta ser cristão se nós não temos olhos de cristão também para aqueles que são mais próximos, aqueles que Deus colocou ao nosso lado. E quem tem família sabe o valor que a família tem é nos momentos de dificuldade. Eu tenho certeza que Jesus na cruz, além da misericórdia que ele teve pela sua mãe, ele se sentiu confortado pelo fato da sua mãe estar ali com ele naquele momento de dificuldade. Só quem passou por um momento de dificuldade, de crise, e teve alguém da sua família do seu lado, sabe o valor que a família tem. Não esqueçamos das nossas famílias. Quando a gente pensa na igreja como uma família, a segunda verdade que Deus quer nos revelar, ela se encontra em Gálatas 6, versículo 10, que diz o seguinte: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Em primeiro lugar, família. Depois,
a nossa família espiritual. Aqueles que são os nossos irmãos, que muitas vezes, especialmente para aqueles que não têm mais uma família, ou possuem uma família distante, como eu já passei por essa situação de ser um estrangeiro numa terra distante, aqui mesmo no nosso país, mas num lugar que tinha uma situação muito parecida com o Equador, e ali eu fui acolhido pela Igreja de Jesus, e aqueles irmãos passaram a ser a minha família. E ainda hoje, não são irmãos perfeitos, como eu também não sou, mas ainda hoje eu tenho uma imensa gratidão a Deus pela vida daquela igreja que cuidou de mim, para que eu não viesse a cair, que orou por mim, que chegou junto, que trouxe algumas irmãs que como se fossem mães. Eu me lembro que quando eu comecei a namorar com Miriam, nesse período, as mães chegaram logo para saber se Miriam era crente, como é que era Miriam. Pareciam minhas mães cuidando de mim. Família, meus irmãos, família, pessoas que não têm laço de sanguíneo comigo, mas que naquele momento me ampararam como se fossem minhas mães. Assim como João passou a ter Maria como sua mãe, eu passei por essa experiência porque Deus colocou pessoas, e essas pessoas são igreja. Há irmãos que olham para a igreja apenas pelos defeitos que a igreja tem, e são muitos, mas só quem já foi alcançado pelo amor de Cristo através da igreja sabe o valor que a igreja tem. E a igreja, ela tem valor, e a igreja, ela deve ser igual a uma família. A igreja e a família, então, são ambientes em que o amor de Deus deve ser manifestado. Deus compara igreja e família para que a gente tenha a disposição de amar aos próximos e aos irmãos da fé, do mesmo modo, com o mesmo amor, dentro de uma ordem de prioridades. Mas a gente só vai alcançar os de fora se a gente primeiro vivenciar esse amor dentro de casa, dentro do nosso lar e dentro da nossa igreja. Aquela família foi restaurada, com certeza, com a ressurreição de Cristo. Eu posso imaginar a alegria daquela mãe ao ver seu filho ressuscitado. Assim como eu esperaria que um dia minha mãe experimentasse também a mesma coisa. E nós podemos ter certeza, meus irmãos, de que também para nós há promessas de ressurreição, promessas de bênçãos, promessas. Ainda hoje Felipe, meu gêmeo mais novo, perguntava: pai, como é que é o céu, pai? Lá vai ter doce. Pai, como é que é o céu? Ele ficou muito impressionado. Ele acho que ele ouviu uma conversa minha com Miriam. Ele está dizendo que não ali, mas foi. E ele dizia: vai ter doce, vai ter brinquedo, Deus vai deixar brincar. E eu dizia para ele, perguntas muito difíceis, né? E eu dizia para ele: filho, o que eu sei é que o céu vai ser maravilhoso, mas para que um dia a gente esteja lá, a gente precisa realmente viver pela fé. A gente precisa estar confirmando a decisão de vida que a gente tomou. Essa confirmação, ela deve passar pela nossa família. Vamos orar pelas nossas famílias. Vamos orar pela reconstrução das famílias que estão sendo destruídas. Vamos orar para que as nossas famílias, que estão sendo tão abatidas pelo divórcio, pela separação, essas famílias sejam restauradas pelo poder de Deus. Essas famílias possam abrir seus corações para Cristo e ouvir de Cristo uma mensagem de paz e de reconciliação, porque esse é o ministério do Senhor Jesus. Que Deus abençoe nossas famílias, que Deus abençoe a nossa igreja, e que essa igreja possa vivenciar o amor de Deus na família, na igreja e no mundo que Deus quer também alcançar. Feche seus olhos e vamos orar. Meu Senhor, muito obrigado, Deus, porque os batistas se dedicam no mês de maio a meditar sobre as famílias. Muito obrigado, meu Deus, porque as famílias, apesar de estarem sendo bombardeadas no nosso país e fora dele, Senhor, apesar de estarem sendo destruídas,
por padrões mundanos completamente diferentes daquele que a Tua palavra nos ensina. Essas famílias têm esperança, Deus, porque há uma mensagem, Pai, de salvação na Tua palavra, e essa mensagem o Senhor encarregou a Sua igreja, Pai, de divulgar. Ajuda a igreja, Pai, a viver essa mensagem na prática, Deus, para que não seja somente romantismo, Deus, mas que essa prática seja vivenciada não apenas nos países distantes, mas também nos nossos lares, que também passam por tempestades e por dificuldades muito grandes. Abençoa, Senhor, as famílias da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem, as famílias representadas pelas pessoas que nos visitam, as famílias que nesse instante, Deus, estão representadas pelas pessoas que nos assistem, Senhor. Traz ao coração de cada um, Senhor, uma mensagem de esperança. Assim como, Deus, de certa forma o Senhor consolou o coração de Maria nas palavras de Jesus na cruz. Sejam essas palavras, palavras de consolo, de que o Senhor é um Deus de restauração, de renovação, e um Deus que deseja, Senhor, viver uma relação também familiar conosco, para que nós venhamos ser realmente família Tua, Deus, pela nossa fé, uma fé que seja prática e que faça diferença em todos os contextos da nossa vida. É em nome de Jesus que eu te oro, Pai. Amém.